Vimos no vídeo anterior duas equações do capacitor. Uma da voltagem V de T em função de I, que é 1 sobre C, integral de 0 até T de I de tal d tal mais V0. E vimos também I em função de V, I como sendo C dV dt. O que vamos fazer nesse vídeo é um exemplo prático de um pulso de corrente num circuito. Vamos pegar um circuito. Aqui nós temos uma fonte de corrente e aqui nós temos um capacitor. Esse capacitor de 1 microfarad. Então 1 microfarad é a capacidade dele e temos aqui uma fonte. E essa fonte vai dar um pulso durante 3 milissegundos de 3 miliamperes, ou seja, durante 3 milissegundos ele vai fornecer 3 miliamperes. A pergunta é: qual é a voltagem antes, a voltagem durante, a voltagem depois dos 3 milissegundos e a voltagem que vai permanecer. Então, nesse gráfico daqui de cima, nós vamos colocar I em função de T, e nesse gráfico daqui de baixo vamos colocar V de T em função de T. Esse daqui de cima é bem mais simples. Por quê? Porque já está dito aqui, antes de zero, antes de nós aplicarmos a corrente, ou seja, no tempo igual a zero, até o tempo igual a zero, ele não tem corrente nenhuma, ou seja, a intensidade dessa fonte é zero. Depois ele passa imediatamente, ou seja, aqui ele passa para o valor de 3 milissegundos, de 3 miliamperes, durante 3 milissegundos e cai novamente. Então nós temos aqui o valor de 3 miliamperes, nós temos aqui 3 milissegundos de tempo. E agora vamos ver o que acontece com a voltagem. Nessa primeira parte, nós estamos colocando que V0 é igual a zero, ou seja, nós não temos, deixa eu colocar outra cor, nós não temos diferença de potencial nenhuma antes, porque também não foi aplicado corrente nenhuma antes, ou seja, V0 é igual a zero. Então, para saber como é que se comporta a voltagem até 3 milissegundos, vamos utilizar essa integral aqui. Então, vamos ficar com V de T é igual a 1 sobre C, integral de 0 até T, de I de tal, d tal, mais V0, mas só que V0 é zero. Ó, essa corrente é uma corrente constante de 3 miliamperes. Esse C é um C constante de 1 microfarad. Ou seja, então nós vamos ter V de T é igual a 1 sobre 1 microfarad. Esse I de tal é 3 miliamperes. Podemos passar para aqui para fora, porque ele é constante. Então vamos colocar aqui 3 miliamperes. E a integral de 0 até t d tal. E isso daqui vai ser o próprio t. Aqui vai ser 0, aqui vai ser o próprio t. Então, vamos ficar com V de t igual a 3 miliamperes dividido por 1 microfarad. Vamos ficar com 3 vezes 10 a terceira amperes por farad. E isso vezes t. Nós vamos ter uma função linear que vai crescer até aqui, até esse ponto aqui.
Pronto, agora chegamos nesse ponto. Depois desse ponto, o que acontece? Nesse ponto, vamos ver quanto é que vale a voltagem. A voltagem, V de t, vai ser 3 vezes 10 a terceira, vezes o tempo, que é 3 vezes 10 a menos 3, o que vai dar 9 volts. Portanto, nesse ponto, nós temos a voltagem de 9 volts. Depois daí, nós vamos usar essa mesma equação, só que essa primeira parte vai ser zero. E nosso V0 vai partir de 9 volts agora. Ou seja, quando colocarmos na nossa equação, V de t vai ser a integral 1 sobre c, integral de 3 milissegundos até um determinado tempo, t, de I de tal, de tal, mais 9 volts. Só que a partir de 3 milissegundos, a corrente é zero, portanto, tudo isso aqui é zero, e V de t vai ser igual a 9 volts. Então, V de t, depois de 3 milissegundos, vai ser igual a 9 volts. Portanto, vimos, a partir da corrente, a integração para sabermos a voltagem no capacitor.